Imagem e semelhança. Essas duas palavras em hebraico é tselem e demut. A pergunta é como é que poderia o homem ter ali no jardim a imagem, a semelhança, já que ele afirmara em Gênesis capítulo 1, façamos o homem a imagem, a nossa semelhança, se o próprio Deus não tem um corpo físico, ele não é matéria. Muita gente imagina um Deus com olhos, com ouvidos, com mão. Nessa linguagem antropomórfica, sempre parece que estamos lidando com Deus que é físico, mas Deus é espírito. Agora, como essa imagem e semelhança se impregnou no homem e como esse homem passou a ter a essência do próprio Deus. Essas duas palavras, como falei, são em hebraico e nós precisamos entendê-las. Olha só, Tselem e Demut. Demut são essas duas palavras, imagem e semelhança. Quando nós falamos em imagem e semelhança, nós imaginamos que, de uma forma corpórea, física, algo é clonado, é feito segundo aquilo que nós estamos vendo. Mas aqui se refere a algo muito mais profundo, que é a essência sobrenatural do nosso Deus, esse poder, essa inteligência, essa virtude e os seus caracteres como um Deus soberano, invisível, onipotente, onipresente, onisciente, são direcionados para esse barro, porque literalmente ele está fazendo do barro e ele sopra ruach, esse sopro de vida entra e esse homem se enche da sobrenaturalidade e ele se torna um nefesh, uma alma vivente, nefesh hayah. E nessa conexão, tudo que é caráter sobrenatural passa para o homem. Eu tenho alguns vídeos que eu falo do Éden, procure aqui no canal. Muita gente tem falado algumas coisas contra isso, mas olha, não me interessa. Minha opinião é que o homem era de barro, porém ele passou a ter um corpo glorificado e ele conseguia falar com o próprio Deus. Tenho falado muito sobre isso. Então essa imagem e semelhança passou a entregar ou a fornecer para o homem uma conexão espiritual sobrenatural. E o homem falava face a face com Deus. Você sabe que a própria Torá ensina que não há homem que fale com Deus face a face, que não morra. Por quê? Porque esse é o homem caído. Uma vez que o homem caiu, ele não pode falar mais com Deus face a face, conversar com ele numa dimensão sobrenatural, porque ele morre, ele se derrete. Deus é espírito, Deus é poder, é ação sobrenatural que é maior do que qualquer radiação atômica, é o poder sobrenatural de Deus. E logicamente, com o homem caído não havia condições, mas lá no Éden o homem estava ali, coroado de glória, nessa comunicação sobrenatural. Então essa imagem e semelhança, em primeiro lugar, essa imagem está trazendo aquilo que Deus ele é, a essência do seu ser. Quando nós vemos essa imagem, estamos transmitindo aqui a essência do ser, de identidade, né? Todos esses atributos de um Deus inteligente, um Deus que tem vontade, um Deus que tem soberania, um Deus que governa, tudo isso é transmitido para o homem aí no Éden, e ele começa a governar, ele começa a administrar, ele começa nessa inteligência sobrenatural. Queridos, o homem, antes de cair, ele tinha uma inteligência sobrenatural. O homem caído é que está limitado na sua inteligência, e mesmo assim, o cérebro é assim impressionantemente assim dotado de virtudes que você não imagina. Imagina lá no Éden. Então, estamos falando de uma identidade sobrenatural. E quando fala da semelhança de Deus, se refere a reflexo, algo que está sendo refletido, ou seja, uma luz, quando bate no espelho e ela reflete. Você sabe que o espelho vai refletir. Então, nós agora podemos entender que essa semelhança é como se fosse um reflexo do próprio Deus e, ao mesmo tempo, trazendo a ação de algo sobrenatural. Então, a sobrenaturalidade é refletida. Sobrenatural. Tudo que é sobrenatural é refletida através de quem? Desse homem, desse bonequinho de barro que estava ali no Éden, beleza? Só que agora ele se enche da glória, ele está ali dotado dessa sobrenaturalidade ao ponto de brilhar e estar dotado, revestido de luz e falar
com Deus face a face. Tá bom? Nós perdemos isso porque o homem pecou, foi destituído, saiu da glória do Éden. Tenho explicado muito sobre isso. E, logicamente, passam-se os anos, vem todo o culto judaico, vem toda a ritualística da Torá, vem toda a lei, todo esse processo, até que veio Yeshua HaMashiach encarnado, e ele é chamado, Paulo chama de o último Adão, não é o segundo Adão, é o último Adão. Não esqueça que é uma linhagem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, e vem passando, o próprio Davi fala dessa ordenança, e ela vem através da tribo de Yehudá, de Judá, e ali surge, nessa unção, logicamente, vem esse Messias ungido, e esse traz de volta, novamente, a imagem, porque a imagem que recebera lá no Éden, o próprio era a imagem do seu filho. A imagem do seu filho. Por isso diz, façamos. Ali você vê o Deus Pai poderoso, Criador, e o Filho que já estava operando lá na criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Essa própria ação sobrenatural do Verbo, que é Cristo, e Yeshua HaMashiach está ali, impregnado na ação com o Espírito Santo. Então, nós podemos ver que a imagem era do seu filho. Por isso diz, façamos. Tá, em plural. Mas quando e o fez a sua imagem, sua já é individual. Qual é a imagem? Está escrito em Romanos 8:29, diz que ele nos predestinou para que fôssemos a imagem do seu filho, esse primogênito da criação. Romanos 8:29, anote isso aí que é importantíssimo. Romanos 8:29 fala sobre essa imagem. Então a imagem que o homem tinha, essa semelhança, era a imagem de Yeshua HaMashiach, do Cristo, do nosso Salvador. E ele está, logicamente, presente na criação. Aí, quando o homem peca, perde essa imagem, e Cristo encarna, Yeshua encarna e vem agora para trazer de volta essa imagem e semelhança. Isso eu tenho ensinado durante muito tempo. Agora, nós voltamos a essa essência desse Deus invisível. Olha só, Colossenses 1:15, outro versículo que tem que chamar muita atenção, Colossenses 1:15, olha o que diz. Diz que ele é a imagem do Deus invisível. Está falando do próprio Yeshua. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele estava lá na criação, ele era a primazia, Bechor. Nós achamos que primogênito porque é o primeiro filho. Não, ele é o Bechor, ele é a primazia, é a primícia, a essência sobrenatural que está acima de tudo, de toda a criação, né? Agora, porque a palavra Bechor para nós, em hebraico, seria primogênito, algo que tem primazia. E nós achamos que é primogênito porque é o primeiro filho gerado. Não, ele é acima de tudo. Mas também ele é o primogênito porque dele são gerados muitos filhos. Ele é o primeiro de muitos filhos. Está lá escrito quando Paulo escreve isso, está declarando que ele está sendo o primeiro gerado de uma geração santa. Meu Deus do céu, me faltam palavras aqui para externar como este Yeshua HaMashiach santo, glorioso, ele sendo o primeiro, está acima de tudo, ele gera uma geração santa, de muitos irmãos, de muitos filhos. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Vou ler Romanos 8:29. Vamos ler Romanos 8:29. Você vai ver como é importante nós entendermos que há um Deus que, através de Cristo, está criando e está gerando uma geração santa. Olha Romanos 8:29. Olha o que diz aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para que fossem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Está aí a geração, 8:29. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Então, presta atenção, gente, é muito forte isso, é algo maravilhoso. Faltaria tempo para explanar todo esse conteúdo do que é essa geração santa. Não é o que eu estou falando agora, mas falando especificamente da imagem e semelhança do seu filho. Esse é o primeiro Adão que está no Éden, agora o último Adão, segundo a 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 15:45. Vou anotar aqui também. 1 Coríntios 15:45.
45, você vai ler que ele é chamado do último Adão. Esse primeiro Adão, ele fracassa, só que se levanta o último Adão, totalmente restaurado, regenerado, e esse nos conecta novamente à essência do Cristo, vê novamente a conexão da imagem e semelhança. Esse Yeshua HaMashiach, esse é o que faz transbordar, é o Cristo que nos conecta novamente com a sua glória, com o seu poder, com sua unção. Mashiach significa unção que verte, que é derramada. Então, ele vem e nos conecta novamente a essa essência sobrenatural do próprio Pai. E vou lhe falar, se há uma guerra espiritual assim terrível, é quando o próprio Satan, desde lá no jardim, o próprio Satanás trabalha para roubar a identidade celestial da imagem e semelhança do próprio homem. Querido, se há uma coisa que o inimigo vai trabalhar é para poder destruir a tua identidade, para que você creia que você é um fracassado, creia que você é uma pessoa perdedora, que você é um doente, que você está condenado, enfim, essa é a missão principal. E Satanás, eu sempre digo que ele tem uma artimanha. Qual é a artimanha? Ele só faz perguntinha. Cuidado com as perguntinhas de Satanás. E tem gente que anda perguntando igual o Satanás, e anda perguntando. Quer ver? Olha só, quando eles estavam no jardim, estava a mulher e o homem, tudo perfeito, tudo em harmonia, falavam com o Criador na virada do dia. E a serpente fala para a mulher, sendo que a mulher, logicamente, foi tirada do homem, e os dois eram imagem e semelhança. Eu vejo como o pai devia falar com ele: vocês são imagem e semelhança, vocês são imagem e semelhança minha, vocês são imagem e semelhança. Eles portavam a imagem e semelhança de Deus. Queridos, precisavam de mais alguma coisa? Nada, mais nada, eram imagem e semelhança. Mas a serpente pergunta: por que vocês não podem comer desse fruto? Sabe por quê? Por causa de que quando vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Qual deveria ser a resposta da mulher ou do homem ali? Ainda não era Eva, porque mais para frente Adão chama ela de Eva. A mulher deveria ter falado: ei, para com essa conversa, porque nós já somos imagem e semelhança. Nós temos a essência sobrenatural. Mas a serpente pergunta: vocês não podem comer, é isso? É por causa de que vocês vão ser iguais a Deus. Então a resposta devia ser a glória da virtude que eles possuíam, que é a imagem e semelhança. Sai daqui, serpente, sai daqui, Satanás, porque nós já temos a imagem. Aí a Eva entrou na conversa, logicamente, da serpente e acabou comendo do fruto. E aí se deturpou, entrou o vírus na essência sobrenatural, orgânica ou espiritual da mulher e do homem, e aí eles pecaram, foram destituídos. Essa é a missão de Satanás. A missão de Satanás é fazer perguntas para que você duvide da sua identidade. Lembra quando Jesus estava ali sendo batizado? Quando ele foi batizado, ele sai da água e apareceu a forma corpórea de pomba do Espírito Santo, e o Pai falou lá na glória, se escutou a voz de trovão: este é o meu filho no qual me comprazo. O próprio Pai está falando do filho, confirmando: este é o meu filho no qual me comprazo. O filho, que é Yeshua Mashiach, encarnado, ele logicamente sabe disso e tem convicção disso. Agora, preste atenção, ele vai para o deserto e fica 40 dias jejuando no deserto. Quando Satanás aparece para o tentar, a primeira coisa que o inimigo fala para ele, ou pergunta: tu és o filho de Deus? Espera aí, tu és o filho de Deus? Muito sem vergonha. Olha só, há 40 dias atrás ele estava sendo batizado e o próprio Pai fala para ele: tu és meu filho, tenha certeza disso. Então, se Jesus tivesse ali cedido a Satanás, teria falado: meu Deus, será que eu sou o filho de Deus mesmo? Porque a mulher lá no Éden deu trela para Satanás. Mas o próprio Yeshua venceu com a maior identidade que nós temos, que é a essência sobrenatural do caráter de Deus. Algo muito importante que eu esqueci de falar, que essa essência aqui é caráter.
de Elohim, o nosso Deus, caráter. Então, essa é a essência do ser, do refletir a imagem de Deus, o selemo é o caráter de Deus. Então, quando você tem o caráter de Deus, você está santificado. Cristo estava aqui na terra ungido, logicamente, ele era ungido de Deus, Mashiach, ele estava ligado ao Pai, ele diz, está escrito, ele não fala mais nada, ele diz, está escrito, 3 vezes fala, está escrito, 3 investidas, está escrito. Por quê? Porque, queridos, a palavra se manifestava ali na essência do caráter, na imagem e semelhança. A palavra de Deus estava direta, ligada à essência do homem, a palavra. É por isso, queridos, amados de Deus, se hoje em dia nós já temos a Cristo, fomos regenerados, voltamos à conexão com o Pai espiritualmente, embora ainda nessa carne, nós temos agora o caráter de Cristo, temos a conexão com o Pai, estamos ligados à imagem e semelhança. E o que confirma o meu caráter é a confirmação da própria palavra na minha vida. Presta atenção, uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que tem caráter. Se uma pessoa que nunca cumpre, uma pessoa que nunca paga, uma pessoa que nunca valida a sua palavra e ele te diz, amanhã vou fazer tal coisa. Se uma pessoa mentirosa, você vai falar, sai fora, esse cara aí, nem acredita nele. Eu, né? Por quê? Porque essa pessoa não tem o caráter. Quando uma pessoa diz assim, amanhã eu estou aqui às 6 horas da manhã. Ih, sai fora, mentiroso, eu te conheço. Porque essa pessoa não tem caráter. Uma pessoa que tem caráter, se ela te diz, amanhã eu estou aqui às 6 horas, tenha certeza que ela vai estar. Eu sempre digo que as pessoas que têm compromisso com o tempo, eu detesto pessoas que chegam 5 minutos atrasadas. Detesto o modo de falar. Ou detesto a atitude. Não, se nós falamos é às 20, é às 20, não é às 25, 20 e 10, não. É às 25. Olha, não é às 25, é às 20 horas, em ponto. Meu Deus, tem tanta gente que não tem palavra em relação ao tempo. Tem gente que diz, amanhã eu estou te pagando, e amanhã eu estou te pagando. Paga nada, mentira, porque ela não tem caráter. Então, quando você confia na palavra de alguém, é porque você confia no caráter. Vou falar de novo, quando você confia na palavra de alguém, é porque você confia no caráter. Quando você confia nessa palavra, porque essa palavra está confirmada com a essência dessa pessoa. Se ela é uma pessoa que valida a sua palavra, é porque ela tem caráter. Então, quando você se firma na palavra, você está se firmando novamente no caráter de Deus. Imagem e semelhança, ação da identidade, do sobrenatural, a conexão. Então, o homem já tinha a palavra no Éden, ele desprezou essa palavra. Deus falava com ele, mas ouvia a conversinha da serpente. Ouviu a conversinha da serpente. Meu Deus, isso aqui é terrível. E quanta gente está ouvindo a conversinha da serpente porque deixou de ouvir a palavra de Deus? Querido, eu não vou terminar aqui esse estudo. Eu vou continuar. Me aguarde porque talvez, eu creio que na quinta-feira vou dar continuidade. Quinta-feira. Não esqueça que nós estamos no canal Natanael Solis e estamos todo dia fazendo live. Vá lá no canal e se inscreva, Natanael Solis Pregações. E nós vamos estar falando desse assunto também, entre outras coisas, mas esse assunto eu no próximo estudo aqui no canal Universidade do Reino vou estar tratando. E nós vamos estar vendo a matéria, uma nova matéria onde vamos falar sobre esse caráter de Deus, como crescer no caráter de Cristo. E vai estar na nossa plataforma, na descrição do vídeo, você pode ver todos os nossos vídeos que falam de matérias preciosas. Você se é pastor, se é líder, se você ensina, é mestre, você é evangelista, esse material vai te ajudar muitíssimo. Então, vou continuar esse estudo, no próximo estudo aqui no canal Universidade do Reino, vamos continuar, tá bom? Repito, estou todos os dias de segunda a sexta às 22 horas no canal Natanael Solis. Te aguardo lá, hoje temos live, um abraço e um beijo no coração.